meus amigos, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal Bíblia Talk. É um prazer enorme poder estar aqui com vocês novamente. Para você que não sabe, chegou no nosso canal agora, nós estamos estudando a lição da editora CPAD da Revista dos Jovens do primeiro trimestre de 2021, que é sobre Ensina-nos a Orar. Nessa oportunidade, nós vamos falar sobre Abacuque, a intercessão de um homem cheio de fé. Se você não é inscrito no nosso canal, eu gostaria que você se inscrevesse agora, ativasse as notificações, para que você possa receber aí a notificação toda vez que sair um vídeo novo aqui no nosso canal. Então, para essa aula, eu gostaria de convidar nosso querido amigo pastor Elias, que vai dar continuidade a essa aula. Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja com você. Eu sou o pastor Elias. Estamos aqui mais uma vez para juntos meditarmos na palavra de Deus, nesse estudo tão importante que é Ensina-nos a Orar. O textual da nossa lição está registrado em Abacuque, capítulo 3, versículo de número 2, que diz assim: Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica, na ira lembra-te da misericórdia. Então esse é o nosso texto, o textual ou o texto do dia. A verdade prática diz: a intercessão é uma prática preciosa aos filhos de Deus. Aprendemos com Abacuque o valor do ato de interceder pelos justos e como ele descobriu o valor da fé e o segredo da esperança. Então, nós vamos estar falando mais uma vez sobre a intercessão. Na semana passada, nós estudamos sobre Jeremias, que foi o profeta que trouxe uma mensagem dura, mas necessária para o povo de Israel. E agora nós vemos Abacuque intercedendo pelo povo e pedindo ao Senhor que viesse libertar o povo da opressão que era iminente por intermédio dos caldeus. O texto básico da nossa lição, ou a leitura em classe, como costumamos dizer, está registrado em Abacuque, capítulo 3, do verso 4 a 6, e do versículo 15 a 19, que diz assim: E o seu resplendor era como a luz, raios brilhantes saíam da sua mão, e ali estava o esconderijo da sua força. Adiante dele ia a peste, e raios de fogo sob os seus pés. Parou e mediu a terra, olhou e separou as nações, e os montes perpétuos foram esmiuçados, os outeiros eternos se encurvaram. O andar eterno é seu. Tu, com os teus cavalos, marchastes pelo mar, pela massa das grandes águas. Ouvindo-o eu, o meu ventre se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão dos meus ossos e estremeci dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor é minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas, para o cantor-mó sobre os meus instrumentos de música. Então, nós vemos aqui a leitura básica, a leitura em classe, que nos dá a base para esse estudo que vamos estar realizando a partir desse momento. E nesta lição, juntos aprenderemos acerca da resposta dada por Deus e quais as circunstâncias que fazem parte desse triste momento da história de Judá. Que possamos nos fortalecer e, com convicção, anunciar a todos que ainda é tempo para arrependimento e conversão dos maus caminhos. A porta ainda está aberta, graças a Deus por isso. Então, o primeiro ponto vai falar sobre a iniquidade de Judá, é o primeiro tópico dessa lição, e Judá estava mergulhada num grande caos e sofrimento. Nós vemos aqui, através do texto bíblico, que em Judá imperava um panorama de injustiças, perversidades e abominações.
Já não havia mais um interesse legítimo para arrependimento e retorno ao Senhor. E, infelizmente, essa situação se agregava a cada vez mais. E esse foi o tempo em que Abacuque, assim como também Jeremias, como vimos anteriormente, exerceu o seu ministério. Para um homem com a sensibilidade e a devoção a Deus, essa realidade era por demais sofrível. Para termos uma ideia, ao longo dos 3 capítulos do livro do profeta Abacuque, a palavra Ramás é citada 6 vezes. Mas qual o significado desta palavra hebraica tão antiga? Ela faz referência a uma violência extrema e desmedida. Tal expressão revela o pânico que reinava entre as pessoas mais fragilizadas e também as que não se permitiam corromper com as iniquidades. Então, nós vemos o profeta Jeremias, que estudamos na lição anterior, as mensagens que ele recebeu de Deus para entregar ao povo. Era uma mensagem dura, porque era uma mensagem que chamava a atenção do povo judeu para que se humilhasse na presença de Deus. E eles não deram ouvido mais à palavra do profeta. Nós vimos também que o esfriamento espiritual leva as pessoas a um distanciamento de Deus. Automaticamente, quando tudo ali já estava corrompido, né, já não podemos dizer assim, já não havia esperança, porque a começar pelo sacerdote, que era o responsável pela vida espiritual daquele povo, já estava corrompido também, então já não havia mais aquele calor espiritual que pudesse levar as pessoas à presença de Deus. O esfriamento foi total. Então Deus levanta Jeremias, um moço aí entre os seus 20 a 25 anos de idade, aproximadamente. Não se tem aí uma certeza absoluta dessa idade deles, uns dizem 25, outros menos, mas o fato é que ele deveria ter essa faixa etária aí de 20 a 25 anos, era um jovem ainda, ele se dedicou 100% à obra de Deus e trouxe uma mensagem contundente, uma mensagem que botava em xeque toda aquela situação. Porém, foi maltratado, foi perseguido, foi humilhado, foi apedrejado, açoitado, mas a palavra de Deus foi pregada. Esse segundo ponto, Abacuque, ao ver a situação do povo judeu, dos caldeus, de ver aquela situação prestes a acontecer. Babilônia já era um fato concretizado. Deus tinha já entregue o povo judeu nas mãos de Nabucodonosor. Então, era iminente aquele ataque, aquela invasão, não tinha mais o que fazer. Então, mesmo assim, Abacuque resolve se colocar na presença de Deus, intercedendo, e há quem diga que esse versículo que nós lemos aqui, quando na nossa tradução está dizendo, Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. Aqui, no original, ele quer dizer, volta a agir com poder, como tu agistes no passado. Então, nós vemos aqui que o pensamento de Abacuque estava recapitulando o que tinha acontecido lá no Egito, quando o Senhor Deus, ele tirou com mão forte e poderosa o povo lá da escravidão do Egito e o conduziu pelo deserto, fez atravessar o Mar Vermelho. Então, Abacuque esperava que o Senhor tomasse uma posição, tomasse uma atitude de modo a preservar aquele povo, embora vivendo uma vida totalmente desregrada e fora do contexto da vontade de Deus. Mas nós vamos ver aqui no decorrer do estudo, que o Senhor fala com Abacuque, e aí ele passa a entender os motivos. E aí Abacuque vai fazer uma outra oração, né? Agora uma oração não por aqueles que se perverteram, mas uma oração pelos justos, porque apesar de toda aquela aldeia, aquela cidade, vamos dizer assim, estivesse corrompida, ali ainda existiam pessoas justas, e elas estavam pagando um preço, sofrendo um preço muito alto por conta do pecado daqueles que tinham virado as costas para Deus. Então, nós vemos aqui no segundo ponto, vivendo em tempos de iniquidade.
O caos vivido por Judá em seus últimos dias antes do cativeiro pode ser percebido em nosso cotidiano também. O mundo atual passa por momentos onde a iniquidade tem se multiplicado e as consequências têm sido cada vez mais desastrosas. A destruição da família e a condenação do padrão de vida santificada. A violência urbana tem revelado uma crueldade impressionante. A corrupção atingiu nos últimos anos índice jamais visto na história da humanidade. As multidões de todas as idades que moram nas ruas mendigando e sendo desamparadas se amplia a cada dia. A fome tem atingido uma parcela cada vez maior da população. A prostituição e outras formas veladas de mercantilização dos corpos, levando à objetificação dos seres humanos. A justiça que não mais é a favor do justo, mas é destruída por leis frouxas e interpretações compradas. As doenças da alma, levando um número crescente de pessoas ao suicídio, mutilação e crises psicossomáticas, guerras e terrorismo em todos os continentes, além de muitas outras realidades aqui não mencionadas. São prenúncios dos tempos descritos por Jesus em seu ministério na terra, conforme registra Mateus 24, do verso 6 a 8, apontando possivelmente para o princípio das dores. O mestre apontava que ouviríamos falar de guerra e de rumores de guerra, e veríamos fomes, pestes, terremotos, mas tudo isso ainda não seria o fim. Então, como Jesus predisse, em Mateus capítulo 24, do verso 6 a 8, esse mesmo quadro que se desenrola hoje nos nossos dias, é o mesmo quadro que estava sendo desvendado ali no meio do povo de Judá. Eles estavam 100% entregues a todo tipo de devassidão. Tinham perdido o freio, tinham perdido o controle de toda a situação. O rei já não se voltava para Deus, tinha se apostatado da fé. É sabido que quando o profeta entrega para ele a carta, o escrito, a ordem de Deus para ele, ele simplesmente rasga aquela carta e joga no fogo. Então, quer dizer, já não existia nenhum vínculo de respeito, de temor e de obediência a Deus. E agora, como nos dizem que estamos vivendo, nós estamos enfrentando também muitas coisas, onde a corrupção, a mentira tem se tornado a verdade tem se tornado mentira, e por aí vai. O suicídio, a mutilação, as crises, né? Enfim, uma série de coisas que está acontecendo, e tudo isso, conforme disse Jesus, são prenúncios das dores daquela que vai dar à luz. São o princípio das dores. Ainda não é o fim, mas é o princípio de dores. E qual é o conselho que nós podemos tirar? Qual é a lição prática que nós podemos tirar desta narrativa do profeta Abacuque? Que nós precisamos, cada dia mais, estar inserido na verdade. Que nós possamos, a cada dia, nos colocar no centro da vontade de Deus, obedecendo a sua palavra, tendo temor a Deus e tudo aquilo que Ele tem construído para que nós possamos sobreviver em meio a esse caos e, no dia oportuno, na volta de Jesus, poder subir com Ele e nos encontrar com Ele nas nuvens, por intermédio do Espírito Santo. É chegada a hora. Por anos, não só Abacuque, mas muitos outros foram alertados, o povo, quanto ao juízo de Deus por suas más escolhas. Um nítido exemplo encontramos em Jeremias, que gastou sua vida chamando o povo ao arrependimento e sendo castigado paulatinamente por isso. Para Abacuque, não havia mais nada a fazer, além de questionar a Deus em prol dos justos, que sofreriam também as consequências do juízo dos maus. O profeta clamava movido pelo amor a Deus, pelo desejo ardente de restauração, mas não por mãos ímpias, e por sua dor ao ver os justos serem vítimas das mesmas atrocidades que seriam impostas aos inimigos.
Então, a preocupação de Abacuque aqui é que todos conheciam a história dos caldeus, conhecia a história de Nabucodonosor, foi um rei que dominou praticamente todo o mundo de então. Todos os que não foram destruídos passaram a pagar tributos a ele. Então, a história dá conta disso. Ele era mau, era um povo muito mau. Eles fazia todo tipo de atrocidade com as pessoas. Quando Abacuque entendeu que o Senhor usaria os caldeus como chicote para disciplinar o povo judeu, Abacuque se preocupou, porque se a maldade que o povo de Judá estava praticando já era uma coisa terrível, aqueles que vinham para julgar eram piores ainda. Então foi quando Abacuque resolveu se colocar na brecha. O Senhor falou com ele, então agora ele começa a se preocupar com as pessoas que não tinham se corrompido de todo, os justos que estavam ali, que também estavam pagando o preço e que poderiam perder as suas vidas, porque eles dominavam e eles faziam o que bem entendiam, porque Deus permitiu que isso fosse feito. Então nós vemos aqui, a iniquidade é uma infeliz realidade em nossos dias. Como você tem lidado com as ameaças diárias ocasionadas pelas influências do mundo? Então, é um ponto para que você pense. E toda iniquidade é contra a equidade, é contra a justiça. Seria a injustiça prevalecendo sobre a justiça. Então, como nós, como você, como eu, como nós podemos lidar ou lidamos com as ameaças diárias ocasionadas pelas influências do mundo? O mundo jaz no maligno. Então, dificilmente você vê a justiça ser feita. A injustiça tem campeado na face da terra. A iniquidade está aí, andando, voando de asas largas e abertas. E o justo se cala, porque no mundo corrompido o que vale é a corrupção. Mas o Senhor tem guardado a sua igreja, tem protegido, e nós estamos vencendo e vivendo um dia de cada vez com a esperança, porque essa é a melhor prova, a esperança de que um dia haverá novos céus e nova terra, aonde habitará a justiça, e o ímpio e o iníquo não viverá nessa terra. O jovem cristão tem em seu cotidiano contato com injustiças, porém é preciso ter a clareza de que devemos sempre fazer a diferença e promover o bem. Por quê? Porque nós somos sal e nós somos luz. O segundo tópico fala do castigo de Judá. É o segundo ponto. E aqui está algo importante. Bênção ou maldição? Nós vemos ali que Moisés, ao final do Pentateuco, é usado por Deus para proferir ao povo 3 discursos impressionantes, em conteúdo, em amplitude e em efeitos para a posteridade. Em um desses discursos, há uma importante consideração. Vejamos. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando ouvirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que hoje vos mando. Porém, a maldição, se não ouvirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno. Deuteronômio, capítulo 11, do verso 26 a 28. Então, aqui, o Senhor coloca diante de nós, irmãos, e esse ponto ele é importante, o Senhor coloca diante de nós 2 coisas que nós precisamos, dentre elas, escolher uma. O Senhor coloca a bênção e o Senhor coloca a maldição. O desejo de Deus é que nós escolhamos a bênção, mas essa opção, ela cabe a você, entendeu? É você que decide. Quando nós vemos o profeta Abacuque preocupado, orando, chorando, como também Jeremias, chorando e lamentando, Deus está deixando a pessoa colher o que plantou, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará, é o que está escrito. Deus não interfere no curso da vida do cidadão, da cidadã. Você tem o livre-arbítrio para escolher o que você quer e o que você acha que é melhor para você. No entanto, quando você se arrepende,
de algo que você praticou, Deus perdoa, porque ele é amor, é misericórdia. Mas o fato de Deus perdoar o teu pecado não anula a consequência daquele ato que você praticou. Então, meu querido irmão, através de Moisés, o que está registrado aqui em Deuteronômio 11, do 26 ao 28, é que Deus coloca diante de nós dois caminhos, duas vertentes, e eu preciso agora tomar uma decisão. Se eu quero a bênção, eu vou me comportar da forma que está aqui. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando, porém a maldição, se não ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno. Então sou eu que escolho. Se eu ouço os mandamentos, se eu guardo os mandamentos do Senhor, se eu observo os mandamentos do Senhor e procuro andar uma vida de retidão diante de Deus, então as bênçãos ou a bênção do Senhor estará comigo. É como a gente já tem ouvido falar, está escrito que muitas pessoas saem correndo atrás da bênção. A bênção está aqui, a bênção está ali, mas na verdade, irmão, não é você que precisa correr atrás de bênção. A bênção é que vai correr atrás de você quando você observa os mandamentos do Senhor. Quando você se coloca em submissão a Deus. Quando você procura se desviar do mal. Quando você se desvia do mal, não vem castigo sobre você. Não vem nenhum tipo de mal sobre você. Mas quando você se desvia dos caminhos do Senhor, então você não tem a bênção, você vai ter a maldição, você vai ter as consequências dos atos que você pratica. Você não planta um pé de feijão e a semente morre e não nasce. Toda semente que você plantar, ela vai germinar. E ela, no tempo certo, ela vai produzir o fruto. Se você planta maldade, você vai colher maldade. Se você planta a corrupção, você vai ser corrompido. E Jesus diz que com a medida com que você medir alguém, vos medirão a vós, e a medida com que você for medida, ela virá recalcada, sacudida e transbordante, ou sacudida, recalcada e transbordante. Ou seja, você acaba recebendo 3 vezes mais do que você deu. Então, essa é a lei da vida. E o povo de Judá, eles estavam agora prestes a colher o que eles já estavam plantando há muito tempo. A maldade, a crueldade, o desprezo, a humilhação, a prostituição, a idolatria, tudo aquilo que Deus abominava, eles estavam pregando, eles estavam fazendo, praticando. Não bastou Deus secar os poços, não bastou Deus cerrar os céus e não mandar chuva, não bastou o Senhor fazer com que todas as plantações secassem e morressem diante do sol causticante, eles continuavam se pervertendo. E agora chegou a hora da colheita, chegou a hora deles colher o que tinham plantado. E o castigo era iminente e vinha por mão de alguém cruel. Lógico que Deus sempre puniu as nações pelas quais ele usou para punir o povo judeu. Mas, naquele momento, Deus estava entregando a eles a própria sorte. Porque é assim que acontece. Deus não obriga você a servir a ele. Deus não te obriga. O diabo te amarra, te obriga e faz você servir ele a qualquer preço, a qualquer custo. Mas o Senhor não. O Senhor é aquele Deus que, como registra o Apocalipse, diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então o Senhor é esse Deus educado, cavalheiro, que chega e bate a porta para entrar. Ele não invade, ele não derruba a porta. Amém? Então a decisão, a escolha, ela tem que ser minha, ela tem que ser sua. É isso que nós precisamos fazer. É o mesmo que aconteceu com Josué, quando ele chama o povo diante de uma situação difícil. Ele diz assim: olha, hoje vocês escolhem a quem servir. Se vocês querem seguir os deuses dos povos que moram aqui em volta de nós, fiquem à vontade. Vocês façam a escolha de vocês. Decidam. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor.
Não vamos abrir mão disto. E isso é maravilhoso. É importante quando a gente tem essa atitude, esta convicção de servir ao nosso Deus. Porque quem tem Deus está protegido, está guardado. Já diz que quem tem Jesus tem tudo, e quem não tem Jesus não tem nada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Essas palavras de Moisés demonstravam ao povo quanto suas formas de lidar com os desafios diários seriam determinantes quanto ao futuro. A validade dessas palavras é tão real hoje quanto era nos dias de Moisés e Abacuque. Temos diante de nós a escolha, bênção ou maldição. Tudo dependerá da forma como conduziremos os nossos passos. Aquilo que semearmos, também colheremos. Gálatas capítulo 6, versículo de número 7. Deus não é indiferente ao pecado e à injustiça, mas para todas as coisas há um tempo determinado. A aparente aceitação divina do que acontecia em Judá, nos tempos de Jeremias e Abacuque, não representava uma passividade, mas sim um período necessário até que o juízo fosse determinado e finalmente protagonizado pelos caldeus. Então, irmãos, preste atenção. O Senhor Deus, ele é longânimo. Ele é um ser que, na sua presciência, ele não age precipitadamente. Então, muitas vezes, o que nós vimos é que pessoas costumam a cometer atos e, aparentemente, parece que Deus não está vendo, que Deus não está nem aí, que aquilo é normal. Mas, como nós vemos aqui no texto, Deus, ele dá um tempo para ver se você cai em si, como aconteceu com o filho pródigo. Quando a gente olha para aquele texto do filho pródigo, nós vemos que ele era como avião. Como ser como um avião? Ele não tinha marcha ré, ele não parou para analisar a situação, ele simplesmente tomou uma atitude precipitada, pediu a sua herança e foi-se embora. Depois que ele perdeu tudo quanto tinha, depois que ele já não tinha mais nada e estava sofrendo, padecendo as necessidades, e agora cuidando de porcos, passando fome, humilhado, ele cai em si. E ele lembra que na casa do seu pai, os empregados que o seu pai tinham uma vida muito melhor do que ele estava tendo ali naquele momento. E aí ele toma uma decisão digna, que é isso que todos precisavam ter. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e direi-lhe: Pai, pequei contra ti e contra o céu. Já não sou digno de ser chamado teu filho, mas me deixa ser um dos teus empregados. Porque ele entendia que mesmo o pai não o aceitando de volta como filho, mas se o aceitasse como empregado, ele ia viver uma vida muito melhor do que ele estava vivendo naquela situação, naquele local tão distante do seu lar. Então, fazendo um paralelo deste pai, do pai do filho pródigo, nós também podemos entender que Deus, ele vê todas as coisas e ele espera que cada um de nós, quando cometemos algum deslize, quando nós cometemos algum pecado, o desejo de Deus é que a gente reconheça que errou, se arrependa e se humilhe na presença de Deus, que é poderoso em perdoar. É claro, como já frisamos aqui, as consequências dos atos que você pratica, eles virão. Mas o importante é você reconhecer que errou e estar disposto a não cair novamente no mesmo erro, né? Porque já diz um velho provérbio, que errar é humano, mas persistir no erro é burrice. Então, nós não somos burros. Então, nós precisamos fazer funcionar na nossa mente a massa cinzenta. Reconhecer os nossos erros, nossos pecados, para não cair na desgraça que caiu o povo judeu. A Judéia caiu porque faltou sabedoria, porque faltou humildade, não deram ouvido à voz de Deus, ignoraram a palavra de Deus. Por essa questão, eles foram martirizados. Muitos morreram, muitos foram abandonados e outros foram escravizados por 70 anos. Que Deus nos guarde disso tudo. O segundo ponto fala: o sofrimento do justo. O profeta,
questionava com o coração apertado sobre o sofrimento dos justos, mas também compreendia o destino impiedoso que se desenhava sobre os seus compatriotas que se lançaram à vida de iniquidade. Por que os babilônios? Ele faz a pergunta. Esta indagação queimava o coração de Abacuque. O fato desse povo ser ímpio e praticante das mais terríveis abominações não ajudava na digestão de tão triste realidade, muito pelo contrário. Deus estava empregando um povo ainda mais ímpio e pecador para trazer juízo ao seu povo. O Senhor deixara bem claro que também no tempo certo os caldeus pagariam por suas atrocidades e iniquidades. Porém, nesse momento, estariam sendo direcionados para serem os instrumentos de juízo sobre o povo de Judá. É interessante a gente frisar aqui que muitas pessoas, eles dizem que Deus é amor, e é verdade, Deus é amor, Deus é misericordioso, é verdade, Deus é o Pai das misericórdias, Deus é longânimo, sim, Deus é longânimo, mas eles esquecem que Deus é amor, Deus é misericórdia, é longânimo, mas se esquece que Deus também é um fogo abrasador. Ninguém escapa da mão do Deus vivo. Deus é longânimo, Deus é misericordioso, como já dissemos, mas quando chega o momento, chega o tempo de Deus agir, ele age. Ele tem as ferramentas, ele tem os instrumentos para utilizar, para trazer a punição, o castigo, o açoite que aquele que se desviou, que desobedeceu a sua palavra, receba. Então, meu querido irmão, nós temos um Deus inclusivo, um Deus completo, um Deus que conhece o passado, o presente e o futuro, um Deus que é amor, que nos ama, mas não tolera a iniquidade, que não tolera o pecado. Assim como um pai não tolera a desobediência de um filho, assim é o nosso Deus, como o nosso pai. Se você que é pai e que um dia vai ser pai, você jovem que ainda vai ser pai, jovem, moça que vai ser mãe, vai chegar momento na sua vida em que você vai ter que castigar o seu filho por algo que ele pratica ou está praticando ou praticou, que você não concorda, que você já tinha avisado, que você já tinha conversado com ele, mas a conversa não adiantou, o conselho não deu certo, então chega a hora do castigo. É assim que Deus age. O povo de Israel, o povo judeu, é um povo escolhido por Deus, mas eles estavam praticando atos que Deus não se agradava. E Deus enviou seus profetas. Deus nunca vai castigar você sem que antes ele te mande o alerta, o aviso. É como um pai aqui. Eu sou pai e muitas das vezes nunca fui de espancar meus filhos, mas sempre eu conversava com ele. Quando alguém fazia alguma coisa que extrapolava, nós sentava, conversava, dava o castigo e depois de algum tempo chamava de volta e perguntava para ele: você entendeu por que você foi castigado? Você sabe por que você apanhou? Então, é assim que Deus age. Você pensa que Deus tem prazer em castigar um filho seu? Eu, como pai, não tinha. Doía muito mais em mim do que talvez no meu filho. Mas eu precisava fazer aquilo, porque era a única forma de discipliná-lo. Porque muitas vezes, irmão, a conversa não resolve. Menino faz isso, menino faz aquilo. Você fica a vida inteira falando: menino faz isso, menino faz aquilo. E a criança, ele se acostuma e sabe que você não vai fazer nada, e ele continua insistindo no erro. Então, a vara precisa muitas vezes chegar no lombo da criança. E é bíblico. E era exatamente isso que Deus estava fazendo com o povo de Judá. Deus estava chegando ali à vara para que eles tomassem uma atitude, para que eles viessem a fazer as coisas da forma que Deus tinha planejado. E agora, além da surra, né, eles iam ficar de castigo lá em Babilônia por 70 anos. É isso, é disciplina. Deus estava disciplinando o seu povo. E essa disciplina, ela não perdeu a validade. Embora que as leis do país mudou e que hoje não se pode mais castigar o filho, disciplinar o filho, e aí nós temos visto uma sociedade podre, uma meninada dos adolescentes aí matando, roubando, fazendo o que quer. Por quê? Porque não existe disciplina.
Não existe ensinamento, mas vai chegar o dia em que o professor vai trazer a disciplina correta para este povo, para este mundo. Que nós possamos estar debaixo da mão do Senhor, que nós possamos estar guardados debaixo dos mandamentos do Senhor nosso Deus, obedecendo a sua palavra, porque nós sabemos que nós temos diante de nós a bênção e a maldição. E a escolha é eu e você que devemos fazer. Ninguém vai escolher por mim, e nem eu posso escolher por você. Mas você tem que tomar essa atitude e ver o que você quer para a sua vida. Um dos versículos mais conhecidos da Bíblia Sagrada define com precisão o que é fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Hebreus capítulo 11, verso 1. É a fé que nos dá sentido ao ato de orar, pois cremos que Deus nos ouve e nos fortalece em meio à nossa caminhada, anunciando o reino de Deus. Pela fé vencemos os mais diversos desafios e nos enchemos de ousadia em meio ao caos, pois sabemos que o Pai conosco está, e foi a fé o elemento-chave apresentado por Deus ao profeta. O justo, pela sua fé, viverá. Então, nós temos aqui esta ferramenta importante, que é a fé. A fé é o alicerce, é o fundamento das coisas que esperamos e também é a prova das coisas que nós não vemos. É pela fé que nós venceremos todas as tribulações, todos os caos, todo o sofrimento, toda a perseguição. É pela fé que nós vamos viver por toda a eternidade. Porque essa fé, ela se torna para nós como combustível para que nós prossigamos à frente, para que nós prossigamos sempre para a frente e para o alto, em busca da nossa coroa de glória, a coroa da vida, os galardões que Deus tem preparado para cada um de nós naquele dia. É permanecer firme, e garanto com toda certeza, se ficarmos fiéis, se formos fiéis ao Senhor, se perseverarmos na fé, observando os mandamentos, guardando os mandamentos do Senhor, como disse Jesus, nós seremos amados do Pai. E o Senhor Jesus e o Pai virá para nós e fará em nós morada. Aquele que guarda o mandamento do Senhor, esse permanece para sempre. Ele não morre, mas ele passa da morte para a vida. Louvado seja o nome do Senhor. Bênção e maldição são parte de um discurso muito conhecido de Moisés. Deus nos permite escolher o que queremos para a nossa vida. Façamos sempre a escolha certa. A fé é um dos segredos das vitórias dos crentes. Quando exercemos a nossa fé, enxergamos com mais nitidez qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Então, vamos fazer a melhor escolha. Vamos usar esse combustível que é a fé, para obter de Deus todas as bênçãos que Ele tem para aqueles que obedecem à sua palavra. O terceiro tópico vem falar sobre a oração de Abacuque. E nós vemos aqui no primeiro ponto que Abacuque foi o homem que questionou Deus. Os profetas que escreveram livros na Bíblia dirigiram suas palavras a pessoas específicas ou ainda a todo um povo, porém, com Abacuque foi diferente. O seu livro registra palavras que nos mostram um profundo diálogo entre o profeta e Deus. Em toda a Bíblia Sagrada, é raríssimo encontrarmos personagens que receberam de Deus a autorização para questioná-lo abertamente. Moisés é um conhecido exemplo, conforme registra Êxodo capítulo 33, intercedendo pelo povo que era teimoso. Outro caso muito conhecido se refere a Abacuque. No início do capítulo 1, o profeta se entristece mediante a injustiça que impera no meio do seu povo e pergunta por que Deus não intervém. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei violência e não me salvarás? Jamais. Adiante, o questionamento é mais cirúrgico, abordando a aparente passividade divina, enquanto o ímpio destrói e humilha aquele que é justo. Mas como pode o Senhor soberano permitir que um homem o questione de forma tão direta?
a resposta é simples e animadora. O questionamento de Abacuque, assim como de Moisés, foi originado em uma relação de profunda intimidade com Deus e protagonizado por alguém que buscava servir ao Senhor com inteireza de coração, permitindo-se ser guiado em tudo pela direção divina. Então, nem todos têm essa audácia, né? Essa capacidade de questionar Deus. Nós vemos, por exemplo, aqui foi citado Moisés, mas nós vemos que Jó tentou fazer isso. E quando Jó o fez, Deus responde a ele mostrando muitas coisas, fazendo muitas perguntas, e Jó, por fim, teve que baixar a cabeça e reconhecer que Deus era soberano. Nesse ponto aqui, nós vemos que foi possível Abacuque fazer esse questionamento a Deus, não porque ele era alguém melhor do que os outros profetas, mas pelo que o próprio comentarista diz aqui, ele era uma pessoa que servia ao Senhor com inteireza de coração e se permitia ser guiado em tudo pela direção divina ou pela direção do Santo Espírito de Deus. Então, Deus responde a ele, Deus conversa com ele. Então, depois desse diálogo, desse questionamento, Abacuque vai entender os motivos de Deus pelo qual ele está permitindo que aquele povo, né, o povo caldeu, viesse e subjugasse o povo de Judá. Vamos ver aqui sobre o poder da intercessão. Quando alguém se permite chegar na dimensão de intimidade com Deus alcançada por Abacuque, o questionamento passa a ser envolto em uma prática de intercessão pelos justos. Nesse sentido, o questionamento não é movido pela simples discordância, mas sim por uma série de sentimentos e virtudes que conhecemos bem e que seriam, séculos mais tarde, muito bem explanados pelo apóstolo Paulo. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Almejemos com intensidade vivermos essas virtudes que integram o fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, verso 22. A intercessão é o ato de mediar em favor de alguém. Mediante essa prática, os intercessores também são alvos de bênção. Veja, aprofunda nossa intimidade com Deus, conforme registra o Salmo 63, verso de 1 a 11. Amplia a visão espiritual, Daniel capítulo 9, versículos de 20 a 23. E intensifica a unidade e promove a bênção. Então, quando nós oramos, intercedendo pelo país, que, aliás, nós precisamos orar muito pelo nosso país. Orar também pelas autoridades constituídas, as autoridades eclesiásticas, né? Porque nós estamos enfrentando um problema muito sério. E eu não diria só o nosso país, o Brasil, mas o mundo está passando por um momento de grande rebuliço, de grande aflição, diante de caos provocado por pandemia e etc. e tal. Então, nós precisamos orar. E o texto nos deixa muito bem claro aqui para nós que quando nós oramos, quando nós intercedemos, nós estreitamos o nosso relacionamento com Deus. Nós falamos isso no estudo passado, né? Você quer ter intimidade com Deus, comunhão com Deus? Comece a orar. Nós falamos sobre o tripé, né? Dessa comunhão, dessa coinonia com Deus, que é o jejum, a oração e a leitura sistemática da Bíblia. Nós precisamos desse tripé para que nós possamos ter uma real comunhão. Era o que os profetas do passado faziam. Eles tinham uma estreita comunhão com Deus. E eles intercediam pelo povo, pelo rei e por todos, para que Deus continuasse com as mãos estendidas, abençoando o povo. E nós, como igreja, temos esse dever também. Não só de orarmos por nós mesmos, mas orar pelo povo. E diz aqui que quando nós oramos e intercedemos, nós também somos abençoados. Então, que essa prática, ela venha fazer parte do nosso viver diário. Orar uns pelos outros, orar pela igreja, pelos missionários, pelas autoridades, pela economia, por aqueles que estão desempregados, por aqueles que estão enfrentando dificuldades, que são muitas as dificuldades, pessoas vivendo à margem da pobreza, passando fome,
jogado nas ruas. Então nós precisamos orar para que Deus venha intervir em muitas áreas que precisam de mudanças, que precisam melhorar, para que o nosso povo tenha um pouco mais de paz, tenha um pouco mais de fôlego, porque a corrupção e tantas coisas horríveis têm invadido o nosso país e nós precisamos estar na brecha intercedendo por aqueles que estão tentando fazer um trabalho em favor da humanidade, em favor do nosso povo. Um coração cheio de esperança. A sensibilidade de Abacuque nos impressiona. Se atentarmos para duas unidades temáticas, os primeiros 2 capítulos e o último, perceberemos uma marcante diferença entre elas. No primeiro momento, o profeta exprime um sofrimento devastador a ponto de questionar Deus e chorar pelos justos que sofrerão no cativeiro. Mas algo acontece. O Pai o responde e revela um grande segredo para a caminhada triunfante do crente: a fé, conforme registra Abacuque, capítulo 2, verso 4. Abacuque agora, com essa mensagem bem gravada em sua mente, via o invisível e estava pronto para um novo tempo de esperança. Ao início do 3º capítulo, as palavras são de esperança e paz. Alegremos-nos no Senhor, exultemos no Deus da nossa salvação. Abacuque, capítulo 3, versos 17 a 19. Então, nós vemos aqui que a fé era o combustível que moveria o coração e a mente daqueles irmãos que estavam vivendo dentro da justiça de Deus. E assim nós vimos, muitos ao chegar em Babilônia continuaram vivendo a mesma vida que estavam vivendo na Judéia. Não mudaram em nada, continuaram praticando as mesmas coisas. Mas vemos também que muitos que chegaram ali continuaram firmes na presença do Senhor, se desviando do mal, e a esperança viva e acesa no coração de que um dia eles voltariam para a sua terra. E isso se cumpriu. Que possamos ter em nossos corações a mesma convicção de ação de Deus revelada por Abacuque no final do seu livro. Tenha sempre esperança em Deus. O diferencial no questionamento de Abacuque a Deus estava no grau de intimidade que ele tinha com o Pai e também no sentimento que repousava em seu coração. A intercessão tem um grande valor e Deus inclina-se para ouvir quem clama. Na intercessão as portas são abertas, a sede é saciada. O milagre acontece e tanto quem intercede quanto aquele que é contemplado pela intercessão são abençoados pelo Senhor. Foi através da intercessão que o profeta presenciou o caos se transformar em esperança. Intercedendo, Abacuque sentiu medo se transformar em paz, diante do Deus que promove nos seus filhos a certeza da salvação. Regozijemos no Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que lhe buscam com um coração sincero. Meu querido irmão, chegamos ao final de mais uma aula. Que Deus te abençoe, que Deus te conceda a graça e que Deus permita que você tome uma atitude para estar na presença do Senhor cada dia mais. E se você possa se dedicar ao Senhor, aproveitar essa oportunidade que Deus te dá para poder fazer algo para Deus, pois o Senhor espera de cada um de nós uma atitude. O Senhor tem colocado diante de você, diante de mim, de todos nós, a bênção e a maldição. A bênção quando observarmos, quando ouvirmos os mandamentos do Senhor e guardarmos esses mandamentos. E a maldição quando nos desviarmos dos mandamentos do Senhor. Seremos malditos em qualquer lugar que chegar. É o que está escrito. Será maldito na cidade, será maldito no campo, será maldito no ônibus, será maldito no avião, será maldito. Aonde você pôr a planta do pé, será amaldiçoado. Mas o contrário disso é a bênção quando você se coloca à disposição do Senhor em obedecer a sua palavra e ser um servo dele com inteireza de coração. Chegamos ao fim de mais uma aula aqui no nosso canal Bibliotalk. Tenho certeza que essa aula falou profundamente na sua vida. Se você não é inscrito no nosso canal, eu gostaria que você se inscrevesse agora. E se você quer continuar esse seu aprendizado, eu gostaria que você clicasse no vídeo que está aparecendo aqui. E na playlist que está aqui do lado, você vai ter outras aulas que você vai poder ter um crescimento espiritual muito grande na sua vida.
É um motivo de alegria muito grande quando um líder, um pastor, um jovem, um irmão, uma irmã decidem estudar mais a palavra de Deus. Porque quando eles fazem isso, não só eles ganham, mas todo o reino de Cristo cresce. Então, clica aqui no vídeo, assiste a próxima aula e eu tenho certeza que Deus vai falar na sua vida. Eu te vejo no próximo vídeo.